liberando, minha unidade está vazia, eu estou liberando fulano de tal para usar as áreas comuns, meu apartamento está fechado. Day use? É day use. Isso vai poder? Isso não vai poder. Se o hóspede, de alguma maneira, tiver um comportamento inadequado, quais são os instrumentos dessa convenção que vai trazer para a administração do condomínio um poder de intervenção imediato, porque o cara vai embora. O proprietário dessas unidades, via de regra, na sua grande maioria, Linda vai aqui poder relatar, eles normalmente são de fora. As pessoas que estão fazendo esse investimento, e assim, eu não quero aqui trazer para vocês nenhum tipo de crítica com relação a isso, não. Eu adoraria ter dinheiro para ter um bocado de unidade dessa para ganhar dinheiro. Mas o que eu estou percebendo é que os síndicos, as assessorias, não podem tratar a gestão desses empreendimentos da mesma forma que um condomínio residencial. Por quê? Se a gente não trata dos riscos com a LGPD, se a gente não trata dos riscos com relação à questão da própria segurança de quem mora, vou falar uma coisa para vocês. Quando o proprietário ele faz o anúncio dele numa plataforma do Booking, Airbnb, Decolar, e acontece um assédio do funcionário ao hóspede, porque isso está acontecendo, porque os funcionários entendem, não é moradora, uma menininha novinha que chegou ali, já tive 3 casos. E aí você sabe o que está acontecendo? O hóspede vai lá na plataforma e expõe o condomínio. Quem está fazendo o controle desse anúncio? O proprietário, ele pode colocar ali algum tipo de serviço do tipo, você pode chegar um pouquinho antes e deixar a sua mala que vai ser recebido. Onde está autorizado que ele pode fazer um anúncio se valendo de uma situação, de uma conduta que vai ter relação trabalhista com os funcionários do condomínio, que via de regra por ter. Então, quando eu tenho feito algumas alterações de convenção, tenho me debruçado sobre isso, é um risco que a gente precisa mitigar, mas entendo que a gente precisa trazer uma formação, uma discussão sobre esse novo formato de gestão para os síndicos. Acho que é um mercado que está se abrindo. Existe, inclusive, em uma das convenções que eu estou fazendo, a possibilidade do condomínio ele ter serviços contratados para, por exemplo, ter uma empresa para fazer a limpeza desses apartamentos que saem. E aquela unidade, ela vai pagar dentro da sua taxa condominial aquele valor. Mas como é que você faz isso sem criar vínculo empregatício? Então, quando eu resolvi trazer essa temática para vocês, na verdade, não é com o intuito de responder, porque o tempo aqui não daria, mas para alertar vocês que, chegando às mãos de vocês, vocês não poderão fazer a gestão desses espaços da mesma forma que vocês fazem com o condomínio residencial. E aí eu trouxe minha querida Cíntia, vou sentar aqui do ladinho dela, para que ela fale para a gente assim, como foi quando você recebeu esse condomínio, assim, os principais problemas que você poderia relatar e dessa diferença do condomínio residencial para o condomínio Smart. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Linda Carvalho, né, para quem não me conhece, eu tenho 15 anos nessa área condominial e sempre administrando condomínios residenciais, comerciais e mistos. Então, para mim agora foi um grande desafio, né, quando eu tive a oportunidade de assumir o meu primeiro Smart,
porque eu observei, Carla, que eu estou tratando com proprietários que são diferentes, né? A gente tinha proprietários que compravam aquele imóvel para morar. E agora eu tenho proprietários para aquele imóvel como investimento. E que eu preciso, como síndica, ter uma equipe muito bem preparada para receber esses hóspedes, né? Porque isso vai ter uma avaliação, como você falou, que pode ser uma avaliação positiva ou negativa. E os próprios funcionários me questionam, né? Eu sou porteiro ou sou recepcionista? Será que isso vai gerar uma ação trabalhista futura, né? Já que eles estão questionando isso? Então, é o tipo de empreendimento, Carla, que eu jamais poderia administrar sem uma assessoria jurídica, né? Então, eu preciso de todo esse apoio, porque a demanda é completamente diferente. Por exemplo, no período do carnaval, né? As medidas que eu tive que tomar, né? Porque eu foco meus condomínios geralmente na Barra. Então, as medidas que eu tive que tomar para um condomínio nesse perfil, né? Para o período do carnaval, foi diferente. Por quê? Porque exigiu que eu colocasse uma segurança, né, em todos os horários, né, de manhã, de tarde, de noite, tinha sempre uma segurança reforçada na garagem, no rooftop, na piscina. Por quê? Porque o número de pessoas que entram e saem, check-in, check-out a todo momento, né, então você precisa realmente de esforço maior. E isso existe, né, aqueles... como você citou, né? Os proprietários, na sua maioria, moram no exterior ou em outros estados e estão ali a todo momento, né? Mandando o retorno daqueles que se hospedaram, né? No seu imóvel. Olha, obrigada, vocês foram muito bem elogiados, né? E pode também ter um ponto negativo, né? Como tivemos. E aí, teve esse caso que aconteceu, que não foi no condomínio de Lindo, em que realmente isso foi para o Booking, e aí o proprietário vê, e aí ele tende a achar que o condomínio está prestando um serviço para o hóspede dele. Como é que a gente afasta isso? Eu consigo ter na convenção regras diferenciadas para hóspede, isso é legal? Eu entendo que sim. Lógico, isso tem que ser discutido, isso tem que ser provado, isso tem que ser argumentado. Mas o que a gente precisa compreender é que, assim, o mundo, ele está em constante evolução. O condomínio Smart em São Paulo, inclusive, isso já acontece há muito tempo, e existe cursos de formação para que esses gestores, eles passam a ser mais do que um síndico, ele passa a ser um gestor de um empreendimento como se fosse uma hotelaria. E aí, acho que Michele já saiu, né? Eu fiquei avaliando muito essa questão. Como é que fica isso do ponto de vista tributário? Porque aquela unidade, ela está sendo comercializada. Eu não sei se vocês sabem, mas em Londres, essa coisa do Airbnb, ele tem uma legislação em que você pode fazer esse tipo de uso por um determinado período, salvo engano, 3 meses ao ano. E essa unidade, ela tem que estar inscrita nesse tipo de programa, e você paga uma tributação. Por quê? A administração do condomínio, gente, ele não presta serviço para o condomínio, ele faz gestão de patrimônio. Nesse tipo de empreendimento, ela é mais do que uma síndica. Ela é gestor de um negócio coletivo. Porque a pessoa liga para ela, a gente já teve situações, meu hóspede precisou disso e não atendeu. Isso é da competência dela? Mas se ela diz que não é, não, é um desserviço. Então as pessoas adquiriram essas unidades sem a clareza, porque nem quem construiu aquilo talvez
tem essa clareza. Tá? Então, os condomínios smarts hoje, para mim, é um grande desafio da sindicatura, é um grande desafio jurídico, e acredito eu que em algum momento isso vai ter que se parar para discutir. Se vocês me perguntarem assim, a senhora acha que isso vai ter uma repercussão a longo prazo? Sem dúvida, sem dúvida. Você acha que um porteiro, ele pode, o simples fato dele falar sobre, olha, aqui tem um restaurante, aqui tem... Isso é trabalho de concierge, gente. Se você for buscar, isso não é papel de porteiro. E o pior, esses condomínios, o dela mesmo, você chega, não parece uma portaria. É uma recepção, é lindo. Um hotel. É um hotel. É um hotel. E a Justiça do Trabalho, Jéssica, que é especialista em direito do trabalho, vai ter problema com isso. Vai ter problema. Diga. Nesse caso específico, o porteiro pode acionar um problema trabalhista com o condomínio. Ele pode alegar que está prestando serviço ao condomínio e ao condômino? Pode. E ele vai ter desvio de função, porque ele está fazendo atribuição de recepcionista e não de porteiro. E aí, eu não sei se vocês viram na minha rede, eu tenho um vídeo que eu falo assim, afinal de contas, eu sou porteiro e recepcionista, foi um caso desse. Você não tem ideia as loucuras que as pessoas falavam no Instagram por conta disso. Mas é só entregar uma chave, mas é só outra coisa. Não é. Deixa eu fazer uma contribuição. Isso sob o ponto de vista aí, puxando também para a saúde dos colaboradores, tá? Isso gera um estresse enorme. Eu tive uma situação de uma colaboradora que ela foi advertida, tá? Ela estava sendo advertida porque a regra era o hóspede que alugou por temporada, ele não podia trazer visitantes, ou então aquele número de hóspedes não podia exceder. E ela não está 24 horas dentro do condomínio. Então o hóspede chegou com outra pessoa. E ele simplesmente entrou e a notícia veio no dia seguinte e ela estava sendo punida por isso, porque ela não estava fazendo esse controle. Olha que problema, tanto trabalhista como também para o colaborador, né, que está ali na linha de frente e está tendo uma atribuição que não é dele. Aquele controle ali não é dele. Né? Então, essa regra não estava nem escrita em regimento interno, nem em convenção. Então, assim, ela tinha que fazer a regra que foi acordada em uma assembleia, algo desse tipo, mas que não tinha nem ata. Que eu perguntei, né? Eu digo, a documentação é com base em quê? Por que você tem que agir assim? Não, é o que foi passado, porque é assim que funciona o condomínio. E agora eu estou sendo penalizada por isso. Então, você veja aí, sob o ponto de vista da saúde, né, dos colaboradores de saúde mental e dos transtornos que isso pode causar, né, no ambiente. É um controle muito grande, né, porque até eu, quando entro no condomínio, eu sinto que eu estou entrando em um hotel, né, porque a gente saindo do mala, a gente chegando, gente na recepção, o porteiro tendo aquele controle, recebendo documentação, né, pelo WhatsApp de proprietário. Ela está chegando fulano, ela está chegando aquelas documentações todas circulando que a gente está vendo juridicamente como vamos resolver essa situação. Mas, assim, é um aprendizado muito grande, né, para o síndico. Para mim está sendo uma grande escola, porque a tendência, né, tem muitos condomínios, ao lado do que eu estou assumindo já tem 2 sendo construídos, né? Então, é uma coisa boa, porque você aprende, né, mais dentro da sua função, mas é uma responsabilidade muito grande que a gente assume ao pegar um condomínio smart. Doutora, ainda tem uma questão, a gente está falando de 2 convenções. Existe a convenção dos funcionários da rede hoteleira e existe a convenção dos trabalhadores de condomínio, que tem inclusive pisos da categoria diferenciados. É um outro agravante para a questão
da responsabilidade trabalhista. Né? E aí, eu chamo a atenção para vocês o seguinte: quando eu questionei isso em um outro condomínio, e falando isso para os proprietários, eles simplificam que é só uma entrega de chaves, é só o recebimento de dar um ticket de que aquela pessoa chegou. Não é. Não é. É outro piso, é outra responsabilidade. Se você vai lá nas atribuições de recepcionistas e de porteiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra coisa, esse tipo de empreendimento precisa ter um contrato de trabalho muito bem redigido, não pode ser genérico. O cara precisa saber das atribuições. Outra coisa, quem vai gerir isso precisa ter este conhecimento da legislação, precisa trazer esses riscos e precisa fazer a cultura de criar regras, não para não fomentar essa atividade, mas para trazer valorização do patrimônio, segurança jurídica patrimonial e lucro para quem está ali para ganhar o dinheiro com aquele investimento daquele empreendimento. Então, por exemplo, será que é razoável que as unidades possam estar mandando o check-in, o check-out a qualquer horário? Porque ela sabe disso. É de noite, é de madrugada, porque no hotel você tem o horário que você pode entrar, mas você tem pessoas para isso. Na Argentina, quando eu estava fazendo doutorado agora, eu cheguei na Argentina por vezes, fiquei em Airbnb, 9 horas da manhã, eu não entrei depois, antes de 14 horas, nem a pau jornal. Eles não deixam. Eu cheguei 9 horas e só pude ter acesso à unidade, porque o horário do check-in era de 14 às 17. Posterior a esse horário, eu pagaria uma taxa extra. Por exemplo, se eu chegasse de noite, eu pagaria uma taxa extra para que uma pessoa responsável pela unidade fosse lá me receber, porque o condomínio, o apartamento que eu fiquei, não se responsabiliza. Então a gente tem aí um desafio para o jurídico, a gente tem um desafio principalmente para os gestores, porque eles não estão só gerindo uma residência, eles estão gerindo aí um negócio, tem que ter muito cuidado, né? Quer ver outra coisa? Tem um condomínio que eles estão querendo colocar manobrista. Por quê? Porque o cara anuncia lá que meu apartamento tem vaga, daí o cara chega, não tem. Você tem 27 unidades e 10 vagas. E aí eles entraram nessa discussão, né, a respeito. Mas o meu hóspede, porque o anúncio, ele não pode ser da cabeça do proprietário. Ele tem que saber o que permite, porque o hóspede vai tratar diretamente com quem está ali. E aí ele vai ligar para o anfitrião vai ligar para a planta síndica, que vai ligar para o administrador, e aí já viu o caos. E aí vai para o Booking, e aí vai para o Airbnb, avalia mal, aí quem também tem outra unidade, está avaliando mal, ninguém quer. Então, assim, é uma cadeia que, se você não tiver regras limitadoras, inclusive desse anúncio, o condomínio pode pagar essa conta de diferentes formas. Então, por que não estabelecer? E a gente precisa trazer isso para os condôminos, precisa trazer na Assembleia. Quando minha colega Verônica falou de Assembleia, eu vou até arrematar. Eu acho que a Assembleia, ela não pode só ser um espaço de deliberações, ela tem que ser, muitas vezes, um espaço de aprendizado. Um espaço como esse, uma situação como essa, talvez seja importante fazer uma Assembleia para discutir e mostrar o que é aquele empreendimento, quais são os riscos que eles estão correndo, porque, via de regra, se tiver qualquer prejuízo, o condomínio, como um todo, vai responder. Né? Temos aí as normas de segurança da saúde dos profissionais, e a gente precisa ficar atento. Então, os condomínios smarts é um labirinto jurídico. É um labirinto jurídico. E os hóspedes que descem de biquíni, hein?
no meio do elevador, eu estava com ela na reunião, a menina chegou de biquíni, que a gente, sério, gente, que ela vai fazer isso, e ela, porque ela está no hotel, minha gente, sabe? E a carne que estava descongelando na piscina? Ele pegou a carne e botou dentro da piscina para descongelar. É, gente, olha que legal. Aí a gente viu aquilo boiando. Eu disse, gente, eu estou vendo uma coisa boiando aí na piscina, o que seria? Ah, vou lá olhar, quando chegou lá era carne. O hóspede disse, não, ela estava congelada. Então, realmente... E ela ligava para mim e dizia, cara, e agora? E agora? A gente tem que resolver, né? Gente, o tempo é muito curto. Espero que eu tenha alertado a vocês, trazido a vocês aí uma possibilidade de trabalho. Se capacitem, estudem, busquem. É um desafio e eu espero ter contribuído, né, para esse novo mundo dos condomínios Smart. Tá bom? Obrigada, Linda.